Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra aqui rapidinho com Deus, para nós edificarmos a nossa fé e o nosso espírito. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 19, a partir do versículo 20, que fala assim: Eles serão construídos para serem sinais e testemunhos da presença do Senhor, Todo-Poderoso na terra do Egito. E quando os egípcios forem perseguidos e clamarem ao Senhor pedindo ajuda, Ele lhes enviará um salvador e defensor que os livrará dos seus inimigos, e o Senhor mostrará aos egípcios quem ele é e eles o conhecerão. Gente, o que nós aprendemos dessa parte aqui da Bíblia? Tá? O Egito, na época, ele perseguia o povo de Israel, né? Eles perseguiam o povo de Deus, né? Eles eram perseguidos pelos egípcios. Então aqui, se você pegar para ler o capítulo 19, lá no início do capítulo, você vai ver que Deus estava fazendo justiça a favor do povo dele contra o Egito, né? Ele destruiu o Egito, né? Porém, ao mesmo tempo que ele permitiu a justiça, tá? Ele reconstruiu, tá? Para poder vir o resgatador, né? O que a gente aprende com isso? Deus vai permitir muitas coisas acontecerem na sua vida, tá? Porque através da sua vida, pessoas serão libertas, pessoas serão salvas, pessoas serão curadas. Então Deus permite que a gente passe por processos dolorosos, tá? Que a gente passe por processos difíceis, tá? Porém, esse processo que nós estamos passando, que seja difíceis e dolorosos, ao nosso ponto de vista, porque o ser humano ele não quer sofrer, né? O ser humano, se deixasse, a gente ficaria em praias, em redes, a gente ficaria ali usufruindo do bom e do melhor e não passaria por dificuldades. Mas a gente precisa, às vezes, passar por dificuldade, porque através da dificuldade, através da escassez, através da dor, a gente, por tendência humana, a gente chega mais próximo de Deus, tá? Então, a gente precisa aprender a procurar Deus sem ser pela dor, né? Sem ser pela escassez, sem ser pela falta. Através do relacionamento com Deus, a gente busca Ele todos os dias, seja você num dia mau, seja você num dia bom. Porém, aqui no contexto da palavra, tá? Deus nos ensina que, através da nossa vida, através do nosso testemunho de vida, outras pessoas conhecerão a Jesus, tá? Eu passei por uma experiência na minha vida, há uns 3 anos atrás, que Deus pediu para eu orar pela vida de uma pessoa, para eu interceder pela vida de uma pessoa. E eu orei por essa vida durante uns 2 anos. Eu intercedi por essa vida durante uns 2 anos. Tá? E eu não sei se vocês sabem, nas intercessões que nós fazemos em oração para alguém, nós passamos a ser cobertura espiritual daquela pessoa. Ou seja, tudo o que vem contra aquela vida, primeiro atinge na pessoa que está sendo cobertura espiritual. Tá? Então, durante 2 anos da minha vida, tá, do meu processo com Deus, eu fui cobertura espiritual dessa pessoa. E era uma pessoa que eu não tinha muita intimidade, era uma pessoa que eu não conhecia direito, porém, a ordem de Deus foi: ore por ela, interceda por ela, e eu obedeci, tá? Eu lembro que no início do meu processo com Deus, eu pedi para Deus me ensinar a amar pessoas, porque eu tinha dificuldade em demonstrar sentimento, eu tinha dificuldade em amar vidas, tá? Por quê? Porque no meu crescimento e desenvolvimento como pessoa, né, como ser humano, eu não fui amada por quem deveria ser amada. Então a gente dá pro outro o que a gente tem dentro de si, né? Então, como eu não fui amada, eu não sabia o que era amor, então eu tinha uma certa dificuldade em lidar com as pessoas, né? Então eu pedi para Deus me transformar, eu falei: Senhor, me transforma. Eu não quero ser essa pessoa que eu estou sendo agora, eu quero mudar. Eu quero aprender a amar as pessoas que estão à minha volta, tá? Por que eu estou contando tudo isso, gente? Para vocês entenderem como Deus trabalha, tá? Então, eu cheguei para Deus e tive uma disponibilidade no meu coração em querer amar o outro, em querer amar o próximo, entende? E Deus veio através do meu pedido, tá? E me instruiu e me ensinou, né, sobre o amor, tá? Porém, nesse meio do caminho, vamos colocar assim, ele virou para mim e falou assim: filho, eu quero que você ore e interceda por essa vida. Eu orei e intercedi por essa vida durante os 2 anos,
tá? E durante esse período da oração de intercessão, Deus me ensinou a amar as pessoas que estavam à minha volta. Eram pessoas difíceis, eram pessoas com suas limitações, com suas crenças diferentes, com os seus achismos e as suas fé diferente da minha, tá? Então, eu tive uma certa resistência nesse lugar. Eu tive uma certa resistência no lugar e das pessoas. Porém, eu tinha um desejo dentro do meu coração. Eu queria aprender a amar. E Deus me colocou nesse lugar para eu poder aprender sobre o amor. O que é o amor, gente? É a gente amar o outro sem interesse. É a gente amar o outro pelo que ele é. Entende? Amar é uma decisão, tá? Então, quando você decide amar verdadeiramente, como Deus nos ama, amar ao próximo como a nós mesmos, é justamente isso. A gente tem a decisão de amar quem nos fere, a gente tem a decisão de amar quem nos prejudica, a gente tem a decisão de amar pelo simples fato que você quer aprender a amar, que você quer ser uma pessoa diferente, tá? E com tudo isso, Deus me ensinou e me transformou. E por que eu tô contando tudo isso? Para vocês entenderem que Deus tem propósito com tudo. Então, por causa de uma ovelha, né, que no caso era essa ovelha que Deus pediu para interceder, ele me colocou nesse lugar para poder interceder e estar mais próximo dessa pessoa. Ou seja, eu tinha que interceder pela vida dela e ao mesmo tempo eu precisava aprender a amá-la. Porque ela era uma pessoa muito difícil, tá? Ela continua sendo uma pessoa muito difícil, de um convívio muito difícil. Porém, nesses 2 anos, Deus virou para mim e falou assim: filha, ele não me quer, tá? Então, Deus, o que a gente aprende com isso também? Deus não invade o livre-arbítrio da pessoa. Por mais que a gente ore por alguém, por mais que a gente busque alguém, por mais que a gente interceda por alguém, por mais que a gente fale para alguém sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a palavra, tá? A gente não pode simplesmente impor Deus, Jesus e o Espírito Santo para as pessoas, porque as pessoas têm um livre-arbítrio. Da mesma forma que você demorou vir para Deus, para você conhecer a Jesus, as pessoas também são igual a você. Então a gente precisa respeitar o espaço do outro, tá? E através do nosso processo, através da ordem que Deus nos dá, através da nossa obediência, Deus nos ensina isso, tá bom? O que a gente aprende com tudo isso aqui, gente? Ele move céus e terras por causa de uma única ovelha, tá? Então a sua vida, tá? O seu propósito de vida, através do seu processo de vida, outras pessoas serão atingidas por ele, outras pessoas serão trabalhadas por Deus. Por quê? Você não está sozinho no mundo, tá? Por mais que você não consiga enxergar, por mais que Deus tenha te dado tenha traçado para você ali um objetivo e tenha pedido para você falar, faz isso, vai por esse caminho, durante o seu percurso você vai conhecer pessoas. Durante o seu percurso, a sua presença vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Você vai atingir vidas. Entende, gente? Então, Deus nos usa a todo momento para a gente estar sendo a diferença naquele local. As nossas atitudes, elas falam mais do que a nossa palavra proferida. Por quê? Porque as nossas atitudes nos denunciam quem nós somos, tá? Por mais que você queira usar uma máscara e ficar se autopoliciando para não ter certas atitudes, vai ter uma hora que você não vai conseguir se autopoliciar. Você vai ser quem você é, você vai se mostrar quem você é, entende? Então, através das suas atitudes, você pode vir a agregar ou você pode vir a repelir, tá bom? Então, que nós sejamos aquela pessoa que venha a agregar, que nós sejamos aquela pessoa que venha fazer a diferença na vida das outras pessoas, tá bom? E que a gente consiga levar a palavra de Deus, o maior número de vidas possíveis, pra gente estar buscando em Deus a presença dele e sermos canais de bênção na vida das pessoas, tá bom, gente? Então, permaneça onde Deus te colocou, tá? Saiba você que através da sua vida outras vidas conhecerão a Jesus, então sinta-se uma pessoa privilegiada, tá? Porque
através do seu processo, do seu desenvolvimento com Deus, outras vidas serão alcançadas e você estará sendo um exemplo de Deus onde Ele te colocou. Tá bom, gente? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.